Capítulo 4. A tentação no deserto. A vitória de Cristo sobre o mal. Após seu batismo nas águas do rio Jordão, onde o céu se abriu e a voz de Deus declarou que ele era seu Filho amado, Jesus é imediatamente levado ao deserto pelo Espírito. Ali, entre as pedras e o calor escaldante, o Filho de Deus jejuou por 40 dias e 40 noites. Sua humanidade estava exposta, seu corpo frágil, suas forças drenadas, mas seu espírito estava firme, sustentado pelo poder do Pai. O deserto era solitário, sem vida, com ventos secos que levantavam poeira no ar. Jesus, cansado e faminto, contemplava o silêncio. Não havia nada ali que pudesse confortar sua fome física. Ele estava sozinho, isolado, sem alimento, sem água, mas acima de tudo, rodeado pelo propósito de Deus. Foi então que a escuridão se aproximou. De repente, o diabo apareceu, com um sorriso que revelava sua malícia e astúcia. Ele sabia que Jesus estava fraco fisicamente, e assim, começou a jogar com as necessidades mais básicas da natureza humana. Se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. A oferta era tentadora, o pão imaginário em meio ao deserto. Após 40 dias sem comer, a fome de Jesus era intensa. Mas ele sabia que o verdadeiro pão não era o alimento físico, e que sua missão era muito maior do que satisfazer seus próprios desejos. Com firmeza e serenidade, Jesus respondeu: "Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." O diabo, vendo que sua primeira tentativa falhara, não desistiu. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus e agora tentaria manipular sua confiança no Pai. Levando-o ao pináculo do templo, num lugar alto e perigoso, ele tentou novamente: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito que os anjos o guardarão e eles o segurarão em suas mãos." A cena parecia um teste definitivo, a demonstração de um milagre público que revelaria o poder celestial de Jesus para todos. Era como se a glória pudesse ser obtida naquele momento, sem sofrimento, sem a cruz. Mas Jesus sabia que o plano do Pai não era moldado pela tentação da exaltação imediata, e ele não precisava provar seu poder com atos grandiosos para satisfazer o inimigo. Com calma, Jesus respondeu mais uma vez: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Agora o diabo sabia que só havia uma tentação final a oferecer. Ele levou Jesus a um monte altíssimo, de onde se podia ver todos os reinos do mundo, suas glórias, riquezas e exércitos. Era um espetáculo deslumbrante de poder e domínio. A voz de Satanás sussurrou com doçura perversa: "Tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar." Por um momento o cenário brilhava à frente de Jesus. Ele sabia que, se quisesse, poderia evitar todo o sofrimento, a traição e a crucificação. Bastava se curvar diante do inimigo, e ele poderia governar todos os reinos sem dor. Mas Jesus não foi seduzido. Ele conhecia o preço de sua missão. Não era por riquezas temporais que ele havia vindo, mas para resgatar a humanidade através da cruz. Seu coração estava ancorado no amor do Pai, e nada poderia afastá-lo desse propósito. Com autoridade e poder, Jesus declarou: "Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto." Ao ouvir essas palavras, o diabo foi derrotado. A tentação terminou, e os anjos vieram ministrar a Jesus, trazendo consolo e força para o Filho de Deus. Ele havia vencido o inimigo, não pela força física, mas por sua confiança inabalável em Deus e pela obediência ao plano do Pai, luz brilhando no deserto. A vitória de Jesus no deserto não foi apenas para ele, foi uma vitória para todos nós. Ao rejeitar as ofertas de Satanás, o conforto material, a exaltação instantânea e o poder terreno, Jesus mostrou que seu reino não era deste mundo. Ele veio para estabelecer algo muito maior: a redenção de almas,
a restauração do relacionamento entre Deus e o homem. E essa vitória no deserto foi o prelúdio do que viria a ser a maior de todas as conquistas: a vitória sobre a morte e o pecado na cruz. O início de um chamado, a luz que brilhou na escuridão. Quando Jesus ouviu que João Batista havia sido preso, ele sabia que o tempo havia chegado para iniciar seu ministério. Com o coração voltado para a missão que o Pai o havia dado, ele se retirou para a região da Galileia, indo morar em Cafarnaum, uma cidade à beira do mar. Ali, entre as vilas de Zebulon e Naftali, as palavras antigas do profeta Isaías começaram a se cumprir. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu intensamente. As sombras e as trevas representavam a desesperança, a dor e a cegueira espiritual em que muitos viviam. Mas agora, a luz estava entre eles, na pessoa de Jesus. E ele, com um coração cheio de compaixão, começou a proclamar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Suas palavras ecoavam pelas ruas e vielas, chegando aos ouvidos de homens simples, pescadores que trabalhavam arduamente ao longo do mar da Galileia. Caminhando pela margem do mar, Jesus avistou 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam suas redes ao mar. Eles eram pescadores, acostumados à rotina de lançar redes, esperar a captura e sustentar suas famílias com o fruto do trabalho das mãos. Mas naquele dia, algo extraordinário aconteceu. Jesus olhou nos olhos deles e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Havia uma autoridade e um amor profundo nas palavras de Jesus, algo que movia o coração dos irmãos de uma forma inexplicável. Sem hesitar, eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. O que poderia levar homens a deixarem suas vidas, seus trabalhos e suas famílias assim, tão repentinamente? Era o poder do chamado de Jesus, que tocava as profundezas da alma, despertando neles uma sede por algo maior do que a rotina do cotidiano. Enquanto caminhava mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com seu pai, consertando as redes. Jesus também os chamou. E assim como Pedro e André, eles deixaram tudo e seguiram o Mestre. O chamado de Jesus quebrava as barreiras das ocupações diárias e levava os corações a reconhecerem que o reino de Deus estava em movimento. Com seus primeiros discípulos ao seu lado, Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Sua fama começou a se espalhar rapidamente. As pessoas que estavam oprimidas, doentes e desesperadas corriam até ele, buscando cura e alívio para suas almas. Multidões se formavam ao redor de Jesus, vindas de toda a Síria e de diversas regiões ao redor. Pessoas atormentadas por doenças físicas, espirituais e mentais eram trazidas aos seus pés. Ele tocava os leprosos, restaurava a visão dos cegos, curava os paralíticos e libertava os endemoninhados. A luz que havia começado a brilhar na Galileia agora alcançava os confins daquela terra, tocando vidas e transformando corações.